Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e essa é a continuação do nosso curso AWS ACF. Nós vamos para a sessão 203, que vai introduzir o quê? Amazon Virtual Private Cloud, VPC. Vamos lá? Então, módulo 2, seção 3, principais serviços da AWS, no caso, VPC. O que vem a ser isso? Né? 3 partes a nossa apresentação. A primeira parte vai falar sobre o VPC. Segundo, vai falar sobre Security Groups. E terceiro, CloudFront. Muito bem. Amazon VPC. O que é isso? Tá. Amazon VPC é uma estrutura de rede dentro da qual os outros serviços vão ficar. Tá certo? Vamos ver como é que é isso. Então, permite o quê? Que você provisione redes virtuais hospedadas na nuvem e dedicadas à sua conta da AWS. Tá? Então, todo mundo tem uma conta na AWS, pode ter uma, duas, três, quatro VPCs, são Virtual Private Networks, são redes privadas virtuais, que elas vão ter ali dentro apenas os serviços referentes à sua conta. Fica logicamente isolada das outras contas. É o que garante a privacidade, segurança e etc. do serviço. Tá? Então aqui estão alguns exemplos, né, de elementos que você pode configurar dentro de uma VPC. Né? Blocos de endereço IP, subredes, tabelas de rota, gateways e configurações de segurança. Tá? Então, a implantação da Amazon VPC. Ela oferece várias camadas de controle de segurança, ou seja, permite que você permita ou negue tráfego entre os elementos internos e também com a internet. Tá? E esses serviços, eles são hierarquicamente implementados. Uma vez que você implementa um tipo de segurança numa arquitetura pai, todos os filhos vão herdar essa segurança. É bem interessante. Né? Olha ali, ó, exemplos de vários serviços da Amazon que tem que ficar dentro do quê? De uma VPC. Então vamos lá. Você tem uma determinada região da AWS, tá? E dentro dela você vai ter o quê? Sempre uma VPC. Tá certo? Mesmo que você não defina explicitamente a VPC, a própria estrutura da AWS vai criar uma VPC para você default. Sempre tem uma VPC default lá. Você pode criar umas VPCs que não são a default. Então, cada Amazon VPC reside numa única região. Isso é uma coisa interessante, né? Você não pode perpassar regiões diferentes numa única VPC. Você pode até ter uma máquina numa região e outra máquina numa outra região, mas eles vão ter que ser de VPCs diferentes. Tá? Então, o limite de expansão de uma VPC é numa determinada região. O que mais? Óbvio, você pode ter várias VPCs por conta. Né? Uma mesma conta AWS pode ter várias VPCs. Subredes. As subredes, aí sim, dentro de uma VPC você tem que criar subredes, aí dentro das subredes é que vão ficar os serviços. Tá certo? Então, são usadas o quê? Para dividir a VPC. Então, a rede é a VPC e as subredes são as divisões da VPC. Muito bem. Cada Amazon VPC deve especificar um bloco de endereços IPv4. Tá certo? Por exemplo, 10.0.0.0/16. Tá certo? E aí o intervalo de endereço não pode ser alterado depois que a VPC foi criada. Uma vez criada a VPC, é aquele endereço que vai ter até a morte da VPC. Tá certo? O intervalo de endereços /16 pega tantos endereços. Isso aí é subrede, né? Um pouquinho de cálculo de subredes. A gente vai ver daqui a pouco que não é tão complexo assim, nesse nível que a gente está trabalhando nesse curso. Tá? Muito bem. Componentes da VPC. A gente já viu que a gente tem as subredes. Então, as subredes numa zona não podem incorporar zonas.
Uma subrede é igual a uma zona de disponibilidade. Podem ser classificadas como públicas ou privadas, ou somente de VPN, dependendo da conexão externa, né, gente? Uma subrede ela pode estar conectada externamente, pode ser só privada. Tá? As AMAs VPCs padrão contêm uma subrede pública em cada zona de disponibilidade na região, com uma máscara de rede /20. Então, sempre que eu tenho se eu não faço nada, eu vou ter uma rede e uma subrede. Certo? E essa subrede que vai ter é a pública. E é onde, quando você cria uma EC2, ele cai dentro dessa subrede padrão, se você não definir uma subrede especificamente, uma VPC especificamente. Tá certo? Vamos lá. Outro elemento da VPC são as tabelas de rota. Obviamente, elas são usadas para controlar o tráfego. Então, pode ser, o que faz de uma subrede ser privada e pública? Uma rota para a internet. Se uma subrede tem uma rota para a internet, ela é pública. Se uma subrede não tem rota para a internet, ela é privada. Tá certo? Outra coisa interessante também é o DHCP. O DHCP, ele existe automaticamente. Então, quando você põe uma máquina dentro de uma subrede, automaticamente ela vai adquirir um endereço IP dinamicamente. Tá certo? E você pode trabalhar com as opções DHCP. Isso é interessante. Os security groups são firewalls. Tá? Então você pode definir, e são firewalls stateful. Tá? Então eles podem traquear as conexões TCP. Né? Então é bem interessante. E as ACLs são firewalls também, mas são stateless. Tá? Então são esses elementos da VPC. Agora, opcionalmente, o que eu posso ter dentro de uma VPC? Aquelas são as componentes, os anteriores são os componentes obrigatórios. Agora, opcionalmente, o que a gente tem? A gente pode ter um gateway com a internet, né, através do qual a gente vai poder conectar com a internet de forma tranquila. Endereços IPs elásticos, que são, na verdade, endereços IPs válidos. Tá? Interface de rede, posso ter mais de uma interface de rede, também tem um custo, né? Endpoints, que é a conexão direta com outro serviço da AWS. Emparelhamento, que permite que duas Amazon VPCs se comuniquem, né? Instâncias de NAT, tá? Essas instâncias de NAT, elas vão permitir que o tráfego, por exemplo, uma máquina possa fazer download de updates sem necessariamente ela estar exposta na internet, tá certo? Ou seja, máquinas de uma subrede privada que queiram, por exemplo, baixar atualizações, etc., elas podem. Tá? Mas ninguém de fora consegue acessar elas. Só elas conseguem acessar a internet. Ok? Bom, o que acontece? Quando a gente pensa numa estrutura híbrida, né, a gente pensa que a gente tem os serviços e servidores na nuvem e a gente pode ter outros servidores também fora da nuvem, on-premises. Tá? Para conectar essas duas coisas, a gente faz essa conexão por VPN. Tá? Então a gente pode ter uma VPN de hardware, tá? Ou seja, a gente conecta essa rede da nuvem com a rede do cliente por uma VPN. Tá? Pode ter uma conexão, uma conexão direta, tá? Aí é como se tivesse uma fibra direto do cliente. VPN é a vantagem que eu posso conectar pela internet. Tá? Eu posso ter uma conexão direta, uma fibra, ligando direto lá o data center no cliente. É bem mais caro isso aí, né? A gente pode ter o que a gente chama de Cloud Hub VPN, onde você tem várias conexões de hardware, tá, por meio da VPC, e o VPN por software, que é a solução mais barata que a gente implementa, por exemplo, numa máquina EC2, a gente faz funcionar uma VPN lá no Linux, alguma coisa assim, tá certo? Então é assim que você conecta os servidores externos aos servidores da nuvem. Aqui é uma situação bastante interessante, né? Porque você pode ter o que a gente chama de VPCs que incluem recursos de mais de uma zona de disponibilidade. Tá? Então, dentro de uma VPC, pode ter mais de uma zona de disponibilidade, sem problema. Tá? E, ao contrário, a mesma zona de disponibilidade pode perpassar várias VPCs. Tá? Então, porque a zona de disponibilidade tem a ver com os nossos servidores, com o nosso data center. Tá?
Então a gente pode ter essa estrutura aqui. Então é bastante interessante. Por exemplo, quando você quer criar uma VPC para cada setor da tua empresa, tá certo? E vai colocar eles numa mesma região. E vai acabar usando a mesma zona de disponibilidade, tá? Para poder os dados também poderem trafegar sem custo, né? De uma VPC para outra. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma região. Essa região, por exemplo, Leste Oregon. Tá? Dentro dela, eu coloco uma VPC. Por exemplo, 10.0.0.0/16. O que significa o /16 é que todas as subredes vão começar com 10.0. 16 são os dois primeiros octetos. Cada octeto são 8. Tá legal? Beleza. Coloca uma subrede. Uma subrede que seja 10.0.0.0. Começa com 10.0, ok. /24, então é uma subrede do /16. Toda vez que é maior é porque é uma subrede. Coloco essa subrede A1 dentro da zona de disponibilidade A. Automaticamente, sempre quando eu crio uma subrede, ele pergunta em que zona vai ficar. Nesse caso, eu optei por colocar uma segunda subrede. Repara, 10.0 também, começando com 10.0, tá vendo? Só que essa é de número 2. Tá? E um /23. 23 é maior que 16? Ótimo, sem problema. Tá certo? Beleza? Então aí as minhas duas subredes dentro de uma mesma zona de disponibilidade. É um exemplo. Podemos fazer isso? Podemos. Né? A gente pode, por exemplo, pegar essa subrede e colocar pública, essa aqui de baixo privada, e etc. Né? E é o que está. Essa vai ser pública. Então, o que significa ser pública? Ter uma rota para um Internet Gateway. Tá? E assim poder o quê? E os servidores que estão aqui dentro ficam expostos na internet. Tá? Tem um servidor web, alguma coisa aqui. E essa é uma subrede privada. Tá? Geralmente as subredes privadas elas têm um NAT aqui, e pelo NAT elas conseguem baixar as atualizações. Ok? Security Groups. Vamos ver o que vem a ser isso? Né? Eles atuam como um firewall, né, para os servidores virtuais. Toda vez que eu crio uma EC2, uma máquina virtual, eu tenho que definir em que security group ele vai ficar. Eu posso até criar um security group para cada máquina virtual. Mas como muitas vezes é a mesma configuração para muitas máquinas, eu posso reutilizar um security group que eu já usei numa máquina virtual em outra. Tá certo? Mas é como se fosse um firewall dela. Tá? Esses firewalls são stateful, ou seja, eles monitoram as conexões, então tem umas coisas bastante interessantes com eles. Tá? Beleza? Então vamos lá. Vamos dar uma analisada nessa figura. Nós temos aquelas duas subredes, tá certo? Subrede 10.0.0.0, subrede 10.0.1.0. A VPC continua sendo 10.0.0.0/16, tá bom? O que eu tenho? Eu tenho um security group ligado a uma instância que vai definir o que pode entrar por aqui. Por exemplo, eu defino pelo security group que somente acesso SSH é permitido para essa instância. Então, beleza. Isso está aqui na firewall. Essa máquina não. Essa máquina pode ser o SSH, mas também pode ser um servidor web. Então, porta 80, porta 22. Vai ficar aberta aqui no security group. Então, eu vou definindo essas coisas. Tá certo? Com relação à tabela de rotas, tá? Esta subrede pode ou não sair para a internet. Essa tabela de rotas ela tem uma rota default que permite a comunicação entre subredes. Tá? Então, é uma rota que permite que todas elas falem dentro de uma mesma VPC entre si. E pode ter uma entrada de rota que vá para um roteador de borda, tá? Que permita o acesso à internet. Ok? Repara, o Security Group está aqui ligado à instância. E a ACL está aqui ligada à tabela de rotas. Tudo bem? Ok. Tem também o seguinte, quando a gente for ver aqui a prática das instâncias, a gente vai ver, ou já viu, né, que a gente precisa de uma chave criptográfica para a gente efetuar login nas estações, né, nas instâncias. Então é mais uma segurança. Muito bem. A gente tem aqui
Os security groups, então aqui dando um exemplo maior, né? Os security groups relacionados com a Amazon VPC, né? E aqui são alguns serviços que podem entrar de fora para dentro aqui nas diversas camadas de segurança, ok? Beleza? Essa é uma revisão do que a gente já fez até agora. Isso aqui, na verdade, vai ser uma prática que vocês vão fazer, tá certo? Tem a AWS como um todo, uma VPC, né? As diversas subredes, dentro de cada subrede os serviços, né? A gente tem um NAT Gateway, Internet Gateway, tá? E a gente tem aqui um roteador ou um load balancer fazendo o papel aqui de distribuição dessa rede aqui, ok? Beleza. Então tem um vídeo de demonstração da Amazon VPC lá na plataforma que vocês podem assistir. São geralmente vídeos rápidos, esses vídeos de demonstração, né? O laboratório que a gente vai fazer em sala de aula, presencialmente, tá? Aqui é o nosso laboratório, criar uma VPC, criar essa estrutura aí, né? E o último assunto dessa apresentação que é o CloudFront, tá? O que é o CloudFront? O CloudFront é o serviço que vai permitir que a gente possa usar os pontos de presença, que a gente já definiu anteriormente na outra apresentação, lembra? Então, é através do serviço do CloudFront que a gente define que o conteúdo vai sair, não diretamente da região, mas ele vai ser armazenado em cache nos pontos de presença, antes de sair diretamente para o cliente. Beleza? Então, nós não vamos fazer nesse curso nenhuma prática com o CloudFront, é apenas para saber o que ele é. Tá? Então, na verdade, ele é um CDN, né? É um Content Delivery Network. Tá? Então, forma uma rede de entrega de conteúdo programável, tá? De alta performance e econômica. Tá? Então, é um jeito de você chegar mais perto do teu cliente, do cliente baixar mais rápido as coisas, do que se tivesse que pegar direto lá dos data centers maiores das regiões. Tá? Basicamente isso. Então, para fazer uma estimativa de custos, né, de como é que você vai... quanto vai custar isso para você, né, vai depender de várias coisas. Primeiro, de como é que você distribui o tráfego. Quanto mais pontos de presença, mais você vai pagar. Mesma coisa também, dependendo da escolha das regiões, né? Tem regiões mais caras que outras, né? Depende das solicitações, que tipo de conteúdo você vai solicitar e etc. Certo? E assim a gente termina esse módulo, tá? Não esqueçam que a avaliação ela é obrigatória, tá certo? Então, aqui após de assistir a demonstração, se vocês quiserem assistir, a gente tem aqui o quê? A avaliação do VPC. Faça a avaliação e até o próximo vídeo.